Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e começaram sua jornada de Sucote e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Amém? Pode fechar sua Bíblia, coloca ela no banco, curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse momento, Pai, para louvar, bendizer o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, unicamente o Senhor, venha falar conosco nessa noite, ó Pai. Quero dizer que eu não sou nada, Jesus, eu quero ser apenas um instrumento, Pai. E que o Senhor venha, Pai, me usar para a Tua glória, Pai, unicamente. Em nome do Senhor Jesus, fala com Tua igreja, fala com o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Vai tendo calma, meu povo, que eu estou nervoso, amém? Glória a Deus. Você não ri não, Eduardo? Glória a Deus. Quando o co-pastor Cleomar falou comigo, né, que eu ia estar tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra, na hora eu olhei para ele e falei assim, misericórdia. Ele, que isso, guerreiro? É porque a gente fica nervoso, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Minhas pernas estão tremendo aqui de tanto temor e tremor, né? Mas eu fui em busca de uma palavra e Deus queimou essa passagem no meu coração. No livro do Êxodo, capítulo 13, no verso de número 20, 21 e 22. Quando o povo hebreu saiu do Egito, né, e foi para o deserto, em busca ali da terra prometida, começaram a caminhar em direção à terra prometida, o Senhor se manifestou em forma de nuvem para lhes dar uma direção. O povo hebreu, eles tinham uma direção, eles tinham um destino, e essa nuvem os guiava, e a nuvem também protegia. O mais interessante de se ver é que, se a gente for ver a história e ler as passagens, a gente vai perceber que Deus, Ele tira o povo hebreu com uma promessa do Egito, para levar eles para a terra prometida, mas é um povo que se perde em meio ao deserto, é um povo que ficou rodeando pelo deserto durante 30 anos, né? É um tempo que eles não precisavam passar ali no deserto, mas a ignorância deles fez com que eles ficassem no deserto, andando em círculos, né? E talvez isso acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. A nossa ignorância, a nossa soberba nos faz andar em círculos na fé, porque não adianta a gente estar debaixo de uma promessa e ter uma direção de Deus nas nossas vidas, se a nossa ignorância nos cega para enxergar aquilo que Deus quer nos apresentar e nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. O povo hebreu, ele tinha uma promessa, ele tinha uma direção, eles tinham um líder que foi ali colocado por Deus para guiá-los, mas era um povo que reclamava, era um povo que para eles nada estava bom, era um povo que reclamava quando faltava alimento, era um povo que reclamava quando fazia calor, era um povo que reclamava quando tinha as batalhas, era um povo que subjugava Moisés, dizendo, será que Moisés tirou a gente do Egito para vir morrer aqui no deserto? E analisando os dias atuais e as circunstâncias nas quais a igreja do século 21 passa, a gente percebe que a gente se enquadra ali no povo hebreu que está no deserto, porque a igreja do século 21, ela tem uma promessa. A igreja do século 21, ela tem um líder que é Jesus. A igreja do século 21, ela tem uma direção e um alvo a se chegar. Só que muitas vezes a igreja do século 21, ela fica rodeando em círculos, em círculos, em círculos, e não alcança a promessa. É uma igreja que na igreja tem bancos para se assentar, bancos acolchoados, tem ar-condicionado. É uma igreja que tem até um grupo de louvor. É uma igreja que tem obreiros, obreiras, profetas e profetisas, mas que quando a luta chega, ou quando o caldo ali entorna e aperta, a igreja, a primeira coisa que ela faz é reclamar, é se virar contra Deus, é se virar contra aquele que os tirou da terra do Egito. Eu quero te dizer uma coisa,
Que você só está aqui hoje porque Deus te tirou do Egito, porque Deus teve misericórdia da sua vida e te tirou do Egito. Eu achei muito interessante o que o irmão Marcos ali, mas a irmã Ivonete disseram aqui em cima, que nós só estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor Jesus. Nada em nós atraía Jesus, nada em nós nos faríamos ser salvos, apenas o amor de Jesus por nós nos faz ser salvos, apenas o amor e a misericórdia de Jesus faz com que nós estejamos aqui hoje. E nós temos uma direção, nós temos um alvo a se chegar, nós temos um alvo a conquistar, que é o céu. Só que nós nos perdemos em meio à caminhada, nós nos perdemos em meio à caminhada da fé, porque promessa não te garante a salvação, ter uma promessa não te garante que você vai ser salvo, ter um título não te garante que você vai ser salvo. A igreja, o fato da igreja ter uma promessa de um avivamento, não salva a igreja. O que salva a igreja é se render aos pés de Jesus Cristo, é aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Deus colocou um líder ali para o povo hebreu, e esse líder se chamava Moisés. Um líder que subia um monte para buscar uma resposta de Deus, passou 40 dias no monte buscando ali uma resposta de Deus, e quando Moisés some para subir para o monte, a primeira atitude que o povo tem lá embaixo é fazer um bezerro de ouro para adorar. Nós somos uma igreja, um povo, que quando Deus fica um tempo sem falar conosco, sem manifestar a glória, a gente já fica virado de costas para Deus. A gente já se irrita com Deus, falando que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos deixou morrer no deserto, que Deus nos trouxe para o deserto para morrer no deserto. Mas Deus não leva a igreja no deserto para morrer lá. Deus leva a igreja para o deserto para ela se encher da glória do Senhor, para ela ficar escondida se enchendo da glória do Senhor, se enchendo da unção do Senhor, se enchendo do poder do Senhor. A igreja tem um alvo, e eu quero te fazer uma pergunta: para onde você tem caminhado? Será que você tem caminhado em direção a esse alvo? Porque para chegar nesse alvo, você não chega lá de qualquer maneira. Para chegar nesse alvo, você não chega lá apenas vestindo uma gravata, apenas vestindo um terno. Para chegar nesse alvo, você tem que aceitar Jesus. Para chegar nesse alvo, você tem que ter um coração igual ao de Jesus. Para chegar nesse alvo, não adianta ter uma coluna de nuvem e de fogo te guiando. Não adianta ter Moisés na sua frente te guiando. Não adianta ter Moisés abrindo o mar vermelho, não. Para chegar nesse alvo tem que ter caráter, para chegar nesse alvo tem que ter rendição, para chegar nesse alvo tem que ter submissão, para chegar nesse alvo tem que estar atento à voz de Deus. Para chegar nesse alvo tem que estar atento aos mandamentos do Senhor, mandamentos esses que não são pesados. Para chegar nesse alvo tem que ser submisso à voz do Espírito Santo. Não adianta apenas ter um cargo, não adianta apenas saber falar bem, não adianta apenas cantar bem, não adianta ter uma promessa de que vai ser um pastor, um pregador. Tem que ter um coração igual ao de Jesus. A igreja dos dias atuais precisa buscar um coração igual ao de Jesus. Um coração sem maldade, um coração sem falsidade, um coração que não fala mal do próximo, um coração com caráter, um coração que se desvia da corrupção. Para chegar nesse alvo, tem que estar andando em retidão ao Senhor Jesus, tem que obedecer a sua palavra. Sabe qual que é o problema da nossa geração, meus irmãos? É que tem muito hebreu para ficar embaixo e fazer bezerro de ouro, e pouco Moisés para subir um monte para ver a glória de Deus. O problema da nossa geração é que tem muitas pessoas para colocar Deus contra a parede, e poucas pessoas para se disponibilizar para subir um monte e sentir a glória de Deus, buscar ter intimidade com Deus.
A Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis capítulo 5, versículo de número 25, que Enoque andou com Deus. Jesus busca nesses dias uma igreja que ande com Ele, que ande nele, que esteja nele. Não adianta carregar o nome de cristão, não adianta carregar o nome de que congrega na Assembleia de Deus, Filadélfia, Regional Formosa, e que o seu pastor é o pastor Lindomar. Não, tem que ter conduta perante o Senhor Jesus, tem que ter história perante o Senhor Jesus, tem que ter caráter de cristão, tem que ter vestes limpas, alvas como a neve. Alguém esses dias me falou assim que a igreja dos dias atuais ela está fria porque não tem mais batismos no Espírito Santo, não tem mais revelação, você não vê mais o coxo andar, você não vê mais o cego ver, não vê mais o mudo falar. O problema é que realmente nós não vemos, porque nós não estamos na posição de olhos abertos para enxergar o que Deus está fazendo nos nossos meios. Porque se nós olhássemos para os outros lugares onde o Evangelho está sendo pregado, Deus ainda está fazendo obras de maravilha. Se nós olhássemos para as igrejas simples no meio do mato, Deus ainda está batizando no Espírito Santo. Se nós olhássemos para as nações que estão sendo evangelizadas neste momento, as almas ainda estão se convertendo, almas ainda estão sendo ganhas pelo poder do Evangelho. Jesus ainda tem aparecido e se apresentado para pessoas de nações perseguidas. Então não venha me dizer que o problema está em Jesus, em sua palavra ou no seu Evangelho. O problema está em mim e está em você, que não somos atentos à voz do Espírito Santo. Nós não estamos sendo atentos à voz do Espírito Santo. Por que, João Marcos? Porque se estivéssemos sendo atentos à voz do Espírito Santo, esse culto aqui agora não tinha silêncio como está tendo. O barulho da glória de Deus estava nesse lugar. O barulho da glória de Deus já tinha invadido as casas ao redor desta igreja. Se estivéssemos vivendo em intimidade com o Senhor Jesus, não abriríamos a boca para levantar falso testemunho sobre o nosso irmão. Não abriríamos a boca para tentar julgar as pessoas. Deus quer levantar uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja disponível, uma igreja avivada, uma igreja sensível à voz do Senhor. Não venha ao culto para manipular a presença do Espírito Santo. Deus não é manipulável. Deus não é o seu brinquedo. Deus não é o seu animal de estimação. Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Yahvé, o Rafá, o Yeshua HaMashiach. Ele é o Deus que vai voltar para buscar a sua noiva. Ele é o Deus que cura, que salva, que batiza. Deus não é complacente com o pecado. Deus não é complacente com a corrupção. Deus não é complacente com o adultério. Deus não é complacente com a mentira. Deus não é complacente com a pornografia. Deus, é santo, é imutável, é eterno. Não adianta você andar sobre o jugo de uma promessa se você não caminha em direção a essa promessa. Não adianta você dizer que é cristão e que está esperando o último dos avivamentos se você não trabalha para que esse avivamento chegue na sua vida, para que esse avivamento chegue na sua casa. O problema é que nós estamos ligados ao movimento que um avivamento pode trazer. E estamos esquecendo que o primeiro movimento que acontece quando um avivamento chega é do nosso coração se render aos pés do Senhor Jesus. Não adianta ter uma promessa se você não sobe um monte para falar com Deus da promessa.
Não adianta você ter uma promessa e estar falando que está andando com Deus, se você que está com um bezerro de ouro escondido na sua casa. Não adianta você dizer que está debaixo de uma promessa, se você não serve ao Deus da promessa, se você fala mentira, se você fala palavrão, se você julga o seu irmão, se você abre a sua boca para falar mal das pessoas. Me desculpa, mas o avivamento não chega a esse tipo de gente. O que chega primeiro é conversão, é mudança de caráter, é mudança de atitude. Arabacandarabachai. Se você está esperando o avivamento com a vida desse jeito, primeiro você precisa buscar a conversão. Primeiro você precisa aceitar ao Senhor novamente. O inferno é real. E Jesus, nos evangelhos, foi a pessoa que mais pregou sobre o inferno. O inferno é real. E no inferno também tem promessa. No céu também tem promessa. No cemitério também tem promessa. O que define o seu destino é o que você vai fazer com essas promessas. O que define o destino da sua caminhada é o que você vai fazer com essas promessas. A igreja, ela tem uma promessa. A nação brasileira, ela tem uma promessa de ser a nação que vai enviar missionários a todas as nações. Mas o que a igreja brasileira tem feito sobre essa promessa? Deixado a corrupção entrar dentro dos seus altares, em cima dos seus altares. Deixando o adultério, a pornografia subir em cima dos altares. Pessoas que não têm compromisso com a glória do Senhor, com a presença do Senhor. Como se diz o nosso pastor, pastores trocando votos por causa do forro da igreja. O dinheiro ele pode comprar muita coisa aqui, mas a salvação ele não compra. A glória de Deus ele não compra. O batismo no Espírito Santo ele não compra. O sentido da vida ele não compra. A alegria da alma o dinheiro não compra. Isso é coisa que só Jesus pode dar. Isso é coisa que só o Espírito Santo pode dar. Não adianta ter nome de cristão se não vive como um cristão. Não adianta andar como cristão se não tem caráter de cristão. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores que estão nos seus quartos, no secreto, buscando ter intimidade com a presença do Senhor Jesus, adoradores que não abram a sua boca para falar mal das pessoas, adoradores que não falam palavrão, adoradores que não emprestam os seus lábios para o diabo falar nele, adoradores que têm caráter, adoradores que têm vestes limpas, alvas como a neve, que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Mas aí você olha para mim e fala, o evangelho é pesado. Não, o evangelho não é pesado. O único problema do evangelho é que ele define quem é e quem não é, quem vai e quem não vai, quem quer e quem não quer. O evangelho é uma peneira de Jesus agindo na terra. Não adianta você querer mudar o evangelho, não adianta você querer manipular o evangelho para agradar o seu pecado, para agradar a sua mente, porque Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E se pelo teu caráter Jesus te julgar hoje, e se pelas tuas obras Jesus te julgar hoje, porque hoje ele é advogado, mas naquele dia ele vai ser juiz. Hoje ele te defende, amanhã no céu, ou ele te julga. Mas Senhor, eu ofertei, mas Senhor, eu preguei a palavra no teu nome, aparta de mim, porque eu não te conheço.
É muito fácil, irmãos, entrarmos na igreja, levantar as nossas mãos. Mas Jesus, Ele não manda a presença dEle para pessoas que querem aliviar a consciência. Jesus não tem compromisso com gigolô na fé. Jesus não é seu servo. Jesus não é seu garçom. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Rei dos reis. Jesus, Ele não age na mentira. Jesus, Ele não age no mau caratismo. Quer ser salvo? Se renda aos pés de Jesus, conserta a sua vida, e Ele vai te encher do Espírito Santo dEle, e vai te salvar para a glória do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se converta, tenha a palavra do Senhor como a sua única regra de fé e prática. Jesus não é complacente com casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele também não exclui essas pessoas Ele ama, salva e converte e muda a vida delas. Jesus não é complacente com você ficar pegando todo mundo e deixando todo mundo pegar em você. Jesus não é complacente com corrupção e com roubalheira. Jesus não é complacente com a mentira. Jesus não é complacente com sentimentos que estão escondidos no seu coração, sobre pensar mal das pessoas, sobre querer a vingança com pessoas. Ele é santo, 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 e no céu os anjos estão gritando e cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é santo, Ele continua sendo santo. Se tiver um governo corrupto, Ele é santo. Se tiver alguém roubando, Ele é santo. Se tiver alguém falando do irmão, Ele é santo. Se tiver alguém no pecado da homossexualidade, Ele é santo, porque Ele não muda a sua palavra. Ele não é um Deus manipulável. Ele não é um Deus que muda o caráter. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, mas eu sei que Jesus tem o poder de santificar ela e te salvar. Eu não sei como está a tua casa, meu irmão, mas eu sei que o meu Jesus tem o poder de mudar a sua casa, transformar, lavar no sangue dele. Quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus tem vergonha na cara. Quem anda com Deus tem brilho do Espírito Santo no seu rosto. Quem anda com Deus sabe como se veste. Quem anda com Deus sabe falar perante a sociedade. Quem anda com Deus sabe se portar na sociedade. Será que nós temos andado com Jesus? Será que tem sobrado tempo para Jesus no seu dia a dia? Será que tem sobrado tempo para Jesus na sua vida, no seu coração? Porque nós somos a geração do pensamento acelerado, né? Queremos tudo ao mesmo tempo e na mesma hora. Nós somos a geração que imagina algo e já quer aquilo ali. Nós somos a geração da correria, olha para os lados, está o trânsito, está as pessoas correndo de um lado para o outro. Mas e Jesus? E Jesus? Meu irmão, quando Jesus voltar, isso aqui vai ficar, meu irmão. Isso aqui vai ficar, meu irmão. A sua casa vai ficar, meu irmão. Muita coisa aqui na terra vai ficar, meu irmão. Muita coisa vai ficar. Mas aqueles que têm intimidade com a presença do Espírito Santo, aqueles que têm buscado a presença do Espírito Santo nos seus quartos, Deus tem algo diferente para aquelas pessoas. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amigo, eu quero te dizer algo: os cargos, eles não te salvam, eles não te levam para o céu, sabe? Diaconato não te salva, presbitério não nos salva, o pastorado, ser evangelista não me salva. O que me salva naquele grande dia é Jesus olhar para mim e falar assim: servo bom e fiel,
fiel, servo bom e fiel. Esse aí eu conheço, esse tinha intimidade comigo, esse ouvia a minha voz, esse sabia que era eu que estava falando, esse aí eu conheci ele nas madrugadas. Nós somos uma igreja que vamos para a internet, vamos para as redes sociais e batemos no governo atual. Nós somos uma igreja que bate nos governantes atuais por causa da corrupção. Mas, meu irmão, será que você quer mesmo falar nesse assunto? E a pirataria que você consome? E a Sky Gato que tem na sua casa? E o troco que você não devolve? E as pessoas que você passa para trás? Você quer mesmo falar sobre educação? Quantos livros você tem lido? Você quer mesmo falar sobre corrupção? Você quer mesmo bater no governo? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A igreja não depende do governo. O governo da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não depende do PT, a igreja não depende do Bolsonaro, a igreja depende do Senhor dos Exércitos. Não se perca no deserto. Lembra que quando Deus te coloca no deserto, Ele quer te formar para uma obra maior. Quando Deus te leva ao deserto, Ele quer descobrir o que tem no seu coração. Jesus está procurando pessoas que busquem a presença dEle. Que o dinheiro não importe, que as pratas e o ouro dessa vida não importe, que os carros não importem, que só a presença dEle importe na sua vida, só a glória dEle importe na sua vida. A igreja que ela tem a glória de Deus, ela é diferente. O cristão que tem a glória de Deus, ele é diferente. Ele não se deixa levar pela filosofia desse mundo. Ele não se deixa levar pelas coisas desse mundo. Não se assuste, meus irmãos. Pode ser que naquele grande dia, no dia do juízo final, você vê muitas pessoas simples que iam para a igreja de bicicleta, sem carro, sem terno, sem gravata, entrando para o céu e você ficando lá. Porque Jesus era a única coisa que essas pessoas tinham. Jesus era tudo que essas pessoas tinham. Elas não faziam bezerro de ouro quando Deus colocava elas no deserto. Elas não reclamavam para Deus quando Deus não enviava o maná e as codornizes. Ela não colocava Deus contra a parede dizendo que Deus queria matar ela. E se hoje Deus fechasse a igreja, será que você continuaria sendo o mesmo crente? E se policiais entrassem aqui dentro agora, matando todos os cristãos, será que você ficaria vivo ou você estaria morto? Porque não negou Jesus? Que evangelho fácil é esse que você está querendo viver? Que evangelho fajudo é esse que você está querendo viver? Que evangelho egocêntrico é esse que coloca você no centro que você está querendo viver? Você não é o centro do evangelho. Jesus é o centro do evangelho. Você não é a última bolacha do pacote, muito menos a última Coca-Cola do deserto. Você é nada, eu sou nada, nós somos pó. E quando Deus quiser nos consumir, Ele nos consome. A única coisa que te fez chegar aqui foi a misericórdia, foi a graça, foi a graça, foi o amor dEle por você, foi a graça. E se você está vivo é porque Ele ainda tem algo contigo. Esse Deus quer nos levantar, esse Deus quer nos encher, esse Deus quer nos mostrar algo novo da parte dEle. O problema é que nós vivemos uma religião, irmãos, e fazemos da igreja um júri no qual as pessoas que sobem aqui em cima são julgadas por nós que estamos aí embaixo.
julgamos o louvor, julgamos a palavra, julgamos o jeito que os irmãos estão vivendo, que estão se vestindo aqui em cima, e a palavra está sendo pregada, e a presença do Espírito Santo está querendo entrar em nós, e nós estamos distante dele. Mas viemos na igreja na terça, na quinta, no domingo de manhã, no domingo à noite, e nas programações extracultos. Nós até nos vestimos bem como cristãos devem se vestir. Nós até falamos bem como os cristãos devem falar. Mas o nosso coração está podre. O nosso coração está imundo por causa do pecado escondido. O nosso coração está sujo por causa das falcatruas que nós fazemos e não confessamos. Aonde essa fé que você tem vivido tem te levado em Deus? Há quanto tempo faz que você não vive uma experiência com Deus? Que você não sente a glória do Senhor te consumir por inteiro? Que você vai orar e não consegue mais sair porque a presença do Senhor te envolveu naquele lugar de oração? Há quanto tempo faz que o Espírito Santo não se apresenta mais a você? Há quanto tempo faz que você não vivencia mais um milagre de Deus na sua vida? Deus não é um Deus de uma fé morta. Deus é um Deus de uma fé viva, que produz experiências, que faz milagres. Deus não é um Deus fajudo, meu irmão. O povo quis criar um bezerro de ouro, um Deus manipulável. Deus você não manipula. Ele é Deus, Ele é o único, Ele é o digno, Ele é o que abriu o mar vermelho, Ele é o qual fez sair água da rocha. Ele é o que enviou as pragas do Egito para libertar o povo. Ele é o Deus que curou os cegos, mudos, surdos, aleijados. Ele é o Deus que te salvou e te trouxe aqui nessa noite. Ele é o Deus que te pega lá do mundo, te limpa, te traz para a igreja, te faz uma promessa. Ele é o Deus que pega um drogado e faz ele virar um obreiro. Ele é o Deus que pega uma pessoa sem sentido de vida, com depressão, salva e traz alegria para a alma dela. Ah, meus irmãos, quando nós estivermos vivendo aquilo que Jesus quer que nós vivamos, nós estaremos longe das picuinhas, longe do falso evangelho, longe do disse-me-disse, longe de desejar o mal para as pessoas. Que evangelho é esse que nós vivemos, que nós não conseguimos nos alegrar com aqueles que estão sendo levantados? Que evangelho é esse que nós vivemos, que nós não conseguimos nos abaixar, estender as mãos para os que estão caídos? Eu te garanto uma coisa, meu irmão, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, andando de maneira corpórea em nosso meio, fisicamente, haveria muitas igrejas que Jesus nem entraria. Haveria muitas casas que Jesus passaria longe. Haveria muitos lares que Jesus diria: minha presença não está lá, eu não estou lá. Para ter avivamento é necessário ter caráter, meus irmãos. Para ter avivamento é necessário ter caráter. Honra as calças que você veste como um cristão. Cria vergonha na sua cara e sai do pecado. Cria vergonha na sua cara e para de querer derrubar as pessoas. Cria vergonha na sua cara e para de vir para a igreja para se aparecer para as pessoas. Vai se aparecer para Jesus. Vai ter com Jesus no seu quarto, meu irmão. Isso aqui não salva, cargo não salva, posição não salva, liderança não salva. O que salva é a presença de Jesus. Unicamente a presença de Jesus. Unicamente a presença de Jesus. Como está o seu secreto com o Espírito Santo? Porque aqui da igreja todo mundo levanta a mão. Aqui da igreja todo mundo dá glória.
mas em casa, quando chega em casa, e no trabalho, e na rua, e na escola, na faculdade, no muro da escola, e na cama do motel, Jesus está lá. Jesus está lá. Deus não é um Deus manipulável. Você pode até imprimir Bíblias, páginas da Bíblia, e excluir coisas da Bíblia aqui, que fala sobre o pecado, que fala sobre o homossexualismo, que fala sobre roubar, mas Deus vai continuar sendo o mesmo, meu irmão. Deus vai continuar sendo o mesmo. Que venhamos nos converter ao verdadeiro Evangelho. Que venhamos nos converter aos pés de Jesus. Muitas pessoas dizem que quer o coração de Jesus. Eu digo que antes de ter o coração de Jesus, meu irmão, é necessário você se humilhar aos pés dele. Porque estamos exaltados demais. Estamos insubmissos demais. Deus fala uma coisa e a gente vai ao contrário do que Deus fala. Deus diz uma coisa e a gente faz ao contrário do que Deus quer. Deus diz algo e a primeira coisa que a gente faz no nosso coração, na nossa mente, é falar que vamos na direção contrária do que Deus falou. Nós estamos pegando Jesus, colocando no bolso e falamos assim, ó Jesus, o Senhor fica aí, porque aqui quem manda sou eu. Eu sei aonde eu posso ir, eu sei aonde eu vou chegar. O Senhor está pedindo coisa demais para mim, Jesus. Até aqui na fé eu vou, mas quando o Senhor pede isso para mim não tem como. Então o Senhor fica aí que eu vou para cá. O inferno, ele é real, meu irmão. Satanás, ele é real, meus irmãos. Para ganhar a salvação, para algumas pessoas, pode demorar tanto tempo, que algumas conseguem ela apenas nos últimos segundos de vida. Mas para perder essa salvação é daqui para ali. Algo tão difícil de conseguir, mas tão fácil de se perder. E não damos o devido valor. Não damos o devido valor. Muitos de nós somos simpatizantes com Jesus Cristo. Achamos Ele uma pessoa legal, que fez milagres, que tem o poder sobre todas as coisas. Mas nós não queremos compromisso com Ele. O povo hebreu era um povo que estava sob uma promessa, que tinha uma direção para caminhar, mas quando algo ali apertava, a primeira coisa que eles falavam era colocar Deus contra a parede. E aí, Moisés, foi para isso? Foi para isso que você nos trouxe a esse deserto? Talvez lá no Egito a gente estaria melhor. Sabe qual que é o problema do povo hebreu? Eles não fizeram como Moisés fez. Moisés subiu ao Monte Horebe, viu a sarça se queimando, e Deus falou para ele assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Moisés ali, quando ele tirou a sandália dos pés dele, ele tirou todo o seu passado para trás, toda a sua história para trás que tinha ficado, e ele falou: agora eu vou viver uma nova vida, porque as sandálias de Moisés já tinha pisado na terra egípcia. A sandália de Moisés, ela já tinha presenciado quando Moisés cometeu o seu primeiro assassinato. A sandália de Moisés carregava símbolos nela, dos deuses egípcios. Mas quando Moisés tirou as suas sandálias, com humildade, e foi em direção à sarça, ele estava dizendo: daqui para frente, Senhor, o Senhor dirige a minha vida. É necessário que nós venhamos tirar as nossas sandálias dos pés. É necessário que nós venhamos tirar as nossas sandálias dos pés, meus irmãos, e ir em direção à sarça, e em direção à glória do Senhor. Deus está nos chamando: vem porque eu tenho algo, vem porque eu quero te levantar, vem porque eu quero te curar, vem porque eu quero te dar sentido, vem porque eu quero salvar a sua alma.
Quantas promessas nós já ouvimos. Quantas promessas Deus já nos fez. Quantas promessas Deus levantou os seus vasos para vir em nossa direção e falar em nossos ouvidos. Promessas de que Ele nos colocaria entre os príncipes. Promessas de que seríamos pregadores, profetas, profetisas, obreiros em sua casa. Promessas, promessas e mais promessas. E quando algo dá errado, a primeira coisa que a gente faz é lembrar da promessa que não se cumpriu. E quando algo dá errado, a primeira coisa que a gente faz é falar: Deus, mas o Senhor tinha falado que ia ser assim. Deus, mas o Senhor tinha falado que ia ser desse jeito, que eu ia ser isso. Mas as nossas atitudes em resposta a essas promessas, quais são? Quais são? Eu falo para pessoas que estão aqui embaixo, que já era para estar muito longe. Eu já era para estar muito longe na presença de Deus. Mas por causa da nossa ignorância, nós não abraçamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não é por causa de medo, é porque não queremos. Porque quem quer vai e faz. Quem quer toma a atitude de ir lá e conquistar. Quem quer vai e agarra a promessa que Deus fez a ele. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu Deus? Aonde está a sua fé na escola? O seu testemunho na escola? Aonde está o seu caráter cristão perante as pessoas? Aonde está? É de pensar mesmo, é de ficar em silêncio e ficar pensativo mesmo. Só que o propósito não é só apenas ficarmos em silêncio, é tomarmos uma atitude que mude a nossa história, que mude as nossas vidas. É necessário tomarmos uma atitude na qual Deus venha dizer, olhar para nós e dizer: eu vou encher porque Ele quer. Eu vou levantar porque Ele quer. Todo culto nós escutamos palavras e mais palavras que dizem que Deus vai nos levantar, que diz que Deus que vai nos honrar, que Deus tem uma promessa conosco. Estamos cheios dessas palavras. Muitos de nós estão vomitando essas palavras, porque estão alimentados demais dessa palavra. Conhecem demais, praticam de menos. Conhecem demais e praticam de menos. O avivamento vai vir sim, mas vai vir quando a igreja tiver caráter, vai vir quando a igreja for uma igreja reta, uma igreja de justiça, uma igreja cheia da glória de Deus, uma igreja unida, uma igreja que ora com união, uma igreja que ajuda o necessitado que está no seu meio, uma igreja que levanta os caídos. Se coloca sobre os pés nessa noite, meus irmãos. Se eu pudesse te falar algo que valeria a pena na sua vida, é: deixe tudo e queira Jesus. Queira Jesus. Nada mais que Jesus. Nada mais que Jesus. Tenha Jesus ao ponto de não ter nada mais além do que Ele. Queira Jesus ao ponto de não querer nada mais além do que Ele. Não queira o Deus, a nuvem, queira o Deus da nuvem. Suba ao monte para ver a glória de Deus, para sentir a glória de Deus.
Porque quando você cair, é a glória que te levanta, é a graça que te levanta, é a presença do Espírito Santo que vai te levantar. É a graça dele, é a graça dele. Nada mais do que a sua glória, nada mais do que a sua graça, nada mais do que a sua misericórdia, o seu amor. Deus, ele é justo para cumprir as promessas, mas e você? Irá viver conforme a promessa requer que você viva? Irá andar conforme essa promessa requer que você ande? Irá falar conforme essa promessa requer que você fale? Talvez esse seja o seu último dia nesta igreja. Talvez quando nós saímos daqui a trombeta vai soar e o Senhor vem buscar a sua igreja. E aí? Do que valeu a sua vida? Do que valeu você ter tantos sonhos que não incluíam Jesus? Do que valia você fazer tantas coisas e se esquecer de Jesus? Meu irmão, não estou falando para você viver uma religiosidade. A religião, ela te mata, mas Jesus, ele te salva, ele te levanta. Quando que Jesus passará a ser o centro das nossas vidas? Quando que nós vamos acordar e falar: Espírito Santo, bom dia, caminha comigo hoje, Espírito Santo. Eu fiz um propósito com Deus uma certa vez, de andar 1 ano com a Bíblia na mão. Eu não congregava aqui nessa igreja. Eu tinha 16 para 17 anos. E eu fiz esse propósito de andar 1 ano com a Bíblia na mão. E eu trabalhava ali perto do hospital de urgências. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. E eu fiz esse propósito. Eu via o meu pastor que me ganhou para Jesus, ele andava com a Bíblia na mão, para onde ele ia, eu falei: rapaz, eu vou fazer isso também. Eu quero ver o que esse homem sente quando ele está com essa Bíblia na mão, andando para cima e para baixo. E eu tinha uma Bíblia grande, preta, da capa preta, daquelas que o novo convertido usa, que quer mostrar para todo mundo que é crente. E eu andava com essa Bíblia para cima e para baixo. E eu deixava de pegar ônibus para ir para casa de pé, para andar com a Bíblia na mão. E foi o tempo que eu mais tive experiências com Deus. E o mais incrível é que, para a glória de Jesus, eu não precisava chegar nas pessoas e falar: Senhor, deixa eu te apresentar Jesus. Não. Havia situações que pessoas chegavam em mim e falavam assim: olha, eu estou doente, ora por mim aqui agora, no meio da rua. Os campos são grandes, mas os trabalhadores é o que está faltando. E teve uma situação na qual eu fiquei muito chateado com algo que aconteceu. E naquele dia eu falei: rapaz, quer saber, eu não vou andar com Bíblia na mão não. Coloquei a Bíblia dentro da mochila e fui caminhando. E quando de repente apareceu um homem na minha direção, maltrapilho, mal vestido, fedendo. E ele me gritou no meio da rua e eu virei para o outro lado, com medo dele. E ele falou: para aí, porque eu tenho idade para ser seu pai, rapaz. Me respeita. E eu parei, fiquei imóvel com medo. E ele olhou para mim e falou assim: me dá um dinheiro porque eu estou com fome. Eu: rapaz, eu não tenho dinheiro não, mas eu posso fazer uma oração por você. E ele: amém, então ora por mim. Orei por ele, fiz o apelo. Ele aceitou Jesus. E na hora que eu estava indo embora, eu virei as costas, ele olhou para mim e falou assim: eu quero a sua Bíblia, que está dentro da sua mochila. O que está faltando nos dias de hoje são pessoas que querem andar com Jesus, que tenham um brilho do Espírito Santo. Sabe, não adianta você se vestir bem para vir o culto se sua alma está suja.
Não adianta você querer pregar para as pessoas, colocar a mão na cabeça das pessoas, se é você que está precisando de uma cura, se é você que está precisando de uma palavra. E eu caminhava com a Bíblia na mão, debaixo de chuva, e eu falei, eu não vou abandonar o propósito. A Bíblia molhava e eu andava com a Bíblia na mão. E eu andava na rua e o demônio manifestava nas pessoas. E eu ia expulsar o demônio, novo, menino na fé. É porque a minha única sede era ter Jesus, a minha única vontade era ter Jesus. Eu descia ali do hospital de urgências até ali na Praça do Ancião, colocava pregação no ouvido, no celular para descer ouvindo fone de ouvido, ia sentindo a glória de Deus. E um dia eu fui num lugar, peguei um mototáxi, com a Bíblia na mão, e cheguei no meu destino. Era de manhãzinho, umas 6:30 da manhã. E quando eu desci do mototáxi, eu senti algo nas minhas costas. E o cara da moto foi embora. E quando eu olhei para trás assim, o cara falou assim: nunca desvie dos caminhos do Senhor, porque eu ia te assaltar agora e eu vi a glória de Deus na sua vida. E eu quero que você ore por mim. Deus não quer teologia, meu irmão. Deus não quer palavras bonitas, meu irmão. Deus quer ter testemunho. Deus quer encontrar disposição, disponibilidade em te usar. Deus quer o seu coração e fazer dele o altar dele no qual ele possa habitar. Feche os seus olhos nessa noite e diga para Deus: Deus, eu me arrependo de ter me voltado contra o Senhor, mas eu quero a tua presença até que nada mais importe. Eu quero a tua presença até que nada mais na minha vida importe. Até que nada mais importe. Eu quero a sua presença na minha vida até que nada mais importe. Eu quero sentir a tua glória na minha vida até que nada mais importe. Tira tudo de mim, mas não me tira a tua presença. Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua casa, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu coração. Ore, fale com Ele nesse momento. Fale com Ele nesse momento. Deixe que a presença do Espírito Santo inunde o seu coração. Deixe que a presença do Espírito Santo invada a sua alma. Tira essa frieza espiritual no nome de Jesus. Por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Busque a presença dEle até que nada mais importe, até que nada mais importe, até que nada mais importe. Por viver só pra mim mesmo. Deus quer andar com você. Deus quer trilhar uma história com você. Deus quer que você suba ao monte para sentir, acompanhar a glória e a graça dEle. Eu abro o meu coração. Deus não quer você com os pés molhados. Deus não quer você com as águas nos joelhos. Não, Deus quer te encher. Deus quer te cobrir da glória dEle. Nada mais, nada mais.
nada mais importe. Só até que nada mais importe, até que o seu dinheiro não importe, até que o seu relacionamento extraconjugal não importe, até que o seu título não importe, até que a sua posição perante a sociedade não importe mais. E o que venha a importar seja a glória dele na sua vida. Nada mais, nada além de ti. Jesus, vem aquecer o coração dos teus filhos, Jesus. Vem encher os teus filhos da tua graça. Vem encher os teus filhos, ó Pai, da consciência. Traga aos teus filhos a consciência, Jesus, que é necessário ter para esse tempo, de que o Senhor está procurando pessoas que busquem a tua presença, até que nada mais importe. Sim, Jesus, visita os teus filhos quando eles estiverem dormindo, Jesus, e faça eles, ó Pai, terem a ciência de que o Senhor quer eles mais perto de ti. Meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. O Espírito Santo só entra aonde tem coração disponível. Sou o que te barra, suribacalara, bagalera barra. Turibique deriva calara, baixara, bagalera bagai. Ricotora, bagalera, baixai. Rimensão, te barra, até. Olha a graça dele entrando, olha a glória dele entrando, olha a glória dele tocando. Só tua presença, só tua glória. Toca, Espírito Santo, convence o Espírito Santo, levanta, Espírito Santo. Deus está levantando, Deus está tocando, Deus está mudando.